Salve, salve, nação rubro-negra, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao canal Marquinhos Fla Assunção. Nós estamos chegando agora na manhã dessa quinta-feira para trazer as últimas informações e deixar você muito atualizado de tudo que está acontecendo no rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Meus amigos, antes da gente trazer esse giro de notícias do Mengão, eu peço a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que, por fim, você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo que estiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, vamos às notícias do Mengão, porque aqui não tem enrolação. Bom, Flamengo e Atlético Mineiro, após decidirem a Copa do Brasil no último domingo, se encontraram novamente ontem no Maracanã, agora pelo Brasileirão, em sua 33ª rodada, os dois com poucas ambições em relação ao título do Brasileiro. Essa é a verdade. Faremos agora uma análise fria, porém objetiva, do que foi a partida entre Flamengo 0, Atlético Mineiro 0. Volto a dizer, partida da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. A surpresa já começou a aparecer antes mesmo da bola rolar, pois, mais uma vez, o X9 não conseguiu agir em relação à escalação de Felipe Luiz, pois, diferentemente do que foi divulgado, o trio de zagueiros informados que jogariam como titulares diante do Atlético, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Léo Pereira, não se confirmou, pois ele deixou o Léo Pereira no banco, depois veio a dizer que Léo Pereira não tinha condições, estava só figurando no banco, e fez de Alexandro um terceiro zagueiro, função que ele já tinha exercido muitas vezes enquanto defendia a Juventus de Turim. Flamengo e Atlético Mineiro, nessa quarta-feira, jogaram para um grande público no Maracanã. A torcida se empolgou com o pentacampeonato da Copa do Brasil e compareceu em massa ao maior do mundo. O público presente foi de 63.441 torcedores, para um público pagante de 59.639 e que proporcionaram uma renda de R$ 3.232.610. Sobre a partida em si, todos nós tínhamos uma desconfiança por conta dos muitos desfalques. Eram 14 desfalques ontem, pela ressaca também da conquista do pentacampeonato da Copa do Brasil. Porém, com a bola rolando, a desconfiança foi embora e a realidade de Felipe Luiz se fez presente. Desde o primeiro minuto, o Flamengo saiu disposto a liquidar a fatura, intensidade alta, empurrando o Atlético Mineiro para dentro do seu próprio gol, pressão que culminou com grandes oportunidades de gols não convertidas pelo time do Flamengo, como tem sido usual nos últimos jogos do mais querido. A pressão e a intensidade eram tantas que o Atlético Mineiro não conseguia sair de trás, a não ser com chutões. A dupla Hulk e Deivinho, tão cantada em verso e prosa pela imprensa paulista, bairrista, clubista, anti-flamenguista, pouco apareceram na partida. Na verdade, quem apareceu mesmo foi novamente o goleiro Everson, que na decisão da Copa do Brasil já tinha se destacado, salvado o Atlético, literalmente falando, de uma goleada. Ontem, mais uma vez, ele foi o grande nome do Atlético na partida contra o Flamengo. Depois de muitas oportunidades desperdiçadas e não traduzidas em gol, eis que no final do primeiro tempo, em jogada individual de Wesley, o mesmo sofre uma carga e, na área, pênalti marcado pelo árbitro Davi Lacerda. Para surpresa de todo mundo, quando se imagina que Alcaraz, que tem batido os últimos pênaltis pelo Flamengo, faria a cobrança da penalidade máxima, eis que surge Davi Luiz com a bola na mão para bater. E perdeu em defesa de Everson. Davi Luiz cobrou muito mal, né? E aí a gente ficou na dúvida, que invenção foi essa? Porém,
Na entrevista coletiva de Filipe Luiz, ele disse que para a partida de ontem os dois batedores eram Alcaraz e Davi Luiz também, e que a média de acerto de Davi Luiz em cobrança de pênalti nos treinamentos que são realizados no CT de Urubu é muito grande, né? Então, daí o Filipe Luiz tentando justificar. E disse que tem o comando sobre a batida de pênalti, sim, né? Ninguém bate sem ter o consentimento dele, não. O Flamengo voltou para o segundo tempo e continuou a desperdiçar oportunidades e, mais uma vez, o goleiro atleticano fez milagres. Foram 65 minutos de amplo domínio do Flamengo sobre o Atlético Mineiro, que não viu a cor da bola no primeiro tempo e nem até os 20 minutos do segundo tempo, situação que mudou a partir que o Flamengo cansou com seus jogadores. A intensidade foi tão alta que, quando chegou nos 20 minutos do segundo tempo, o time botou a língua realmente para fora. O Atlético Mineiro, com isso, melhorou, levou algum perigo, porém, o resultado da partida terminou em 0-0, frustrando um pouco a torcida rubro-negra que compareceu em massa ao Maracanã, que mesmo com o empate, reconheceu o esforço, o bom jogo e a intensidade do time ao perder o pênalti e também ao perder as grandes oportunidades de gol. Com o empate, o Flamengo iguala-se ao Internacional em número de pontos, porém, pelo critério de maior número de vitórias que os gaúchos, o Flamengo retorna à quarta posição do campeonato, deixando o Inter quinto, e assim termina a 33ª rodada na quarta posição. O Flamengo deve dar folga aí de 2 dias aos jogadores, até porque nós estamos vivenciando a data FIFA, que vai até o dia 19, já que o Flamengo só volta a jogar na quarta-feira da próxima semana, dia 20, contra o Cuiabá, jogo da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sobre o assunto Gabigol, Filipe Luiz apenas se pronunciou, não foram abertas perguntas para que ele pudesse responder sobre esse assunto, e na coletiva ele apenas confirmou que o afastamento se deu por uma situação ocorrida na final da Copa do Brasil. Porém, não entrou em maiores detalhes e disse que esse assunto estava com o Marcos Braz. E aí, deu ponto final e fez a entrevista agora falando da partida Flamengo 0, Atlético Mineiro 0. Meus amigos, ontem à noite, no Tijuca Tênis Clube, o basquetebol do Mengão, o orgulho da nação, voltou às quadras do NBB 2024-25, enfrentando o Botafogo em clássico local e venceu por 91-67. Os destaques da partida foram Lucas Sievert com 21 pontos, Alexei com 13 pontos, Jordan Williams e Gui Deodato com 11 pontos cada um. O mais querido volta às quadras no sábado para um jogão de basquetebol às 17 horas contra o Franca, com transmissão tanto da TV Cultura como também da Flá TV. Imperdível esse jogaço de basquetebol, Flamengo e Franca. Hoje, quinta-feira, a partir das 21 horas, Flamengo e Botafogo, futebol feminino, sub-20, começarão a decidir o Campeonato Brasileiro na categoria. A partida acontece no estádio Luso Brasileiro, da Portuguesa Carioca, às 21 horas, com transmissão exclusiva da TV Brasil. TV Brasil. Meus amigos, depois de vencer o Minas na terça-feira e assumir a vice-liderança da Superliga Feminina de Vôlei, o Sesc Flamengo, o vôlei feminino do Mengão, volta às quadras pela competição amanhã, sexta-feira, às 21h30, no ginásio da Hebraica, contra o Fluminense, com transmissão do Sport TV 2. Olha aí, uma pedida, né? Uma pedida para assistir. Hoje, na sessão do STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, às 10 horas da manhã, 2 pautas importantíssimas que dizem respeito ao Flamengo. Bruno Henrique e Alcaraz serão julgados pelas expulsões em partidas contra o Corinthians. Uma pelo brasileiro, a de Alcaraz, por ter se envolvido em confusão, e a outra de Bruno Henrique, pela expulsão na Copa do Brasil, quando atingiu num lance violento o ex-lateral direito do Flamengo, Mateuzinho. Repito, a sessão irá acontecer a partir das 10 horas da manhã. Eu, talvez,
transmita ao vivo lá no meu X esse julgamento. O craque da camisa 14 do Mengão, Arrascaeta, pela quinta vez em 6 anos de Flamengo, conseguiu ter 2 dígitos na relação assistência-gol no Flamengo. A única temporada em que o Arrascaeta não conseguiu ter 2 dígitos, tanto em assistência como em gols, foi em 2021, quando teve 9 gols marcados e 14 assistências. Faltou um golzinho para ele bater os 2 dígitos. Na atual temporada de 2024, o craque de número 14 vai finalizar com 10 assistências e 10 gols marcados, porque ele não joga mais esse restante de temporada. Vou dar a notícia agora. Por falar em Arrascaeta, o Flamengo, juntamente com o craque, marcaram para hoje, quinta-feira, dia 14, a artroscopia que vai corrigir um problema no menisco. Por conta disso, o Arrascaeta está fora do restante da temporada de 2024, voltando para a pré-temporada de 2025. Meus amigos, o perfil oficial da Copa do Brasil anunciou ontem, quarta-feira, 3 dias após a final da Copa do Brasil, a seleção da competição, onde o campeão Flamengo dominou a escalação com 8 nomes. Além de 7 jogadores, Felipe Luiz foi eleito o melhor treinador, mesmo tendo comandado a equipe em apenas 4 partidas. A seleção escolhida foi Rossi, Wesley, Léo Ortiz, André Ramalho do Corinthians e Guilherme Arana do Atlético Mineiro, Pulgar, Gerson, Scarpa do Atlético e Arrascaeta do Flamengo. Na frente, Vegete e Gabigol, e o técnico foi Felipe Luiz. Meus amigos, com a chegada do final da temporada, os clubes já começam a planejar seus elencos para a próxima temporada. O zagueiro Pablo, que pertence ao Flamengo e está emprestado desde fevereiro até o final do ano ao Botafogo, não ficará no time do Botafogo e retornará ao Flamengo para cumprir seu último ano de contrato. Meus amigos, para finalizar esse giro de notícias do Mengão, os 2 jogos entre Flamengo e Fluminense, válidos pela final do Campeonato Carioca de Futebol Feminino, terão transmissão do Sport TV. A primeira partida será realizada no próximo sábado, dia 16, às 11 horas da manhã, no estádio Luso Brasileiro da Ilha do Governador. O jogo de volta acontece no próximo dia 25, horário às 20 horas, no mesmo estádio. Então, é isso aí. Pena que o Mengão não conseguiu traduzir a seu amplo domínio em gols contra o Atlético Mineiro, mas dos males o menor. Ganhamos um ponto, retomamos a nossa posição no G4 e agora vamos dar uma descansada e na próxima semana irmos a Cuiabá, vencer o Cuiabá lá e conquistar mais 3 pontos, que vai nos levar cada vez mais perto ali da liderança do campeonato. Eu vou ficando por aqui, deixando uma até breve, uma até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui. Tchau.